Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de equação de segundo grau. Na aula passada eu te apresentei quase toda a parte teórica. Falta bem pouquinho que eu vou te apresentar nessa aula. Mas principalmente nessa aula nós vamos fazer muitos exercícios resolvendo as equações de segundo grau, usando não só a fórmula de Bhaskara, mas vou te mostrar outras maneiras. Por exemplo, se a equação for incompleta, é mais rápido usando outras maneiras. A forma de Bhaskara acaba não sendo a melhor forma. Algumas pessoas usam a soma e produto para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Eu vou te mostrar como, mas principalmente vou te mostrar as limitações. Não dá para usar sempre. E finalmente vou te mostrar uma outra forma alternativa de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Acho que essa você nunca ouviu falar. Bom, quer ver tudo isso? Vem comigo que eu te mostro. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. No vídeo anterior, eu mostrei para você o que era uma equação de segundo grau incompleta. É uma equação de segundo grau onde um dos dois coeficientes, ou B ou C, ou seja, o coeficiente do x ou o termo independente, um dos dois é igual a zero. Pode ser que os dois sejam zero, tá bom? Então, eu mostrei esse aqui como sendo um exemplo, né? E esse como sendo o outro exemplo de equações incompletas. Aqui, ó, o termo que multiplica o x é zero, o B, e aqui o termo independente, o C, é zero, tá bom? Nesses dois casos, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara. Tem uma outra maneira, que eu acho mais simples, tá bom? Olha só, o que é resolver a equação? Não é achar as suas raízes? E achar a raiz é achar o x que satisfaz a equação. Aqui eu tenho x num lugar só, então eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara, porque eu consigo isolar isso fácil, tá? Bom, primeira coisa que a gente pode olhar aqui é o seguinte: será que não dá para eu simplificar um pouquinho isso aqui? Dá para dividir por 3 aqui? E aqui também, não dá? Então, se eu dividir os dois lados da equação por 3, divide por 3, vai dar x ao quadrado. Menos, divide por 3, vai dar 25. Divide por 3, dá zero. Bom, agora eu quero isolar o x. Então, x ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Bom, esses passos para isolar o x aqui, se você não sabe o porquê coloca o mais ou menos, ou coloca, mas não sabe exatamente por que você está fazendo, vou deixar um videozinho aqui para você saber o que acontece, né, na hora de você passar para lá, né, esse quadrado, tá bom? Então, aqui eu sei que x é igual a mais ou menos raiz de 25 é 5. Então, eu tenho duas raízes. Quais são as duas raízes? Uma raiz é o mais 5 e a outra raiz é o menos 5. Então, x1 e x2. Não é bem parecido com a fórmula de Bhaskara? Tá, professor, mas eu posso usar a fórmula de Bhaskara se eu quiser? Pode, quer ver? Eu vou usar aqui a fórmula de Bhaskara só para você ver como é que fica, tá bom? Então, olha só. Quem é o A? Vamos pegar daqui, que é a mesma coisa, tá? Eu posso fazer daqui ou daqui, tanto faz. As duas equações são equivalentes. Então, eu vou pegar daqui que é mais fácil. O A é 1, o B é 0 e o C é menos 25, correto? O delta, então, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 25. Então, o delta aqui vai dar 0, menos 4 vezes menos 25 vai dar 100. Então, as raízes, menos B, menos 0, é 0. Mais ou menos raiz quadrada de 100, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho x igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2. Então, eu tenho as duas raízes, x1 e x2. Uma raiz com mais, 10 dividido por 2, 5. Com menos, menos 10 dividido por 2, menos 5. Do mesmo jeito. Assim é bem mais fácil. Mas se você quiser guardar só a forma de Bhaskara para resolver qualquer tipo de equação de segundo grau, pode também, né? Mas eu acho que assim fica mais tranquilo, tá? Essa aqui também não preciso da equação da forma de Bhaskara. Por quê? Aqui, quando o C, né, o termo independente, é zero, bom, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Dá para simplificar ela? Divide os dois lados por 3. Dividiu por 3, dá x ao quadrado. Dividiu por 3, 25
x igual, divide o outro lado por 3, dá 0. Agora, aqui, ó, x é fator comum, não é? Se x é fator comum, pode colocar em evidência. X menos 25 igual a 0. Quando que um produto da um dos dois fatores é 0? Então, eu sei que ou esse fator é 0, ou esse fator, x menos 25, ele é 0. E daqui eu tiro que x é igual a 25. Bom, então eu tenho duas raízes. x1 é 0 e x2 é 25, tá bom? Acabou. Bom, poderia usar a fórmula de Bhaskara aqui? Também poderia, tá? Se eu fosse usar a fórmula de Bhaskara aqui, como é que ficaria? De novo, ó, A, vamos usar essa, tá? É equivalente a essa, vamos usar essa. Por que eu uso essa aqui no lugar dessa? Porque aqui os coeficientes são maiores, e aí eu estou lidando com números maiores, as contas envolvendo números maiores fica mais difícil. Contas envolvendo números menores fica mais fácil, então eu vou usar a de baixo, tá? O A é 1, o B é menos 25 e nesse caso o C é 0. Delta é igual a B ao quadrado, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó, 4 vezes 1 vezes 0. Isso tudo aqui dá 0, tá bom? Então isso deu menos 25 ao quadrado. E menos 25 ao quadrado é a mesma coisa que 25 ao quadrado, tá bom? Fórmula de Bhaskara. Menos B, então menos B mais ou menos raiz quadrada do delta, tá? Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1, que é 2. Então, eu sei que as raízes são menos com menos 25, vai dar mais 25, mais ou menos raiz quadrada de 25 ao quadrado é 25. E aqui tem um alerta. Se por acaso você não fez isso, você colocou menos 25 ao quadrado, menos 25 ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado seria módulo do menos 25, que daria 25 do mesmo jeito, tá? Aqui eu usei simplesmente uma propriedadezinha de potência, tá? Mas se você não tivesse usado essa propriedade, se não tivesse usado essa propriedade aqui, tivesse colocado menos 25, que estaria aqui entre parênteses, você não pode cortar, porque se você corta, daria o menos 25, tá? Que ficaria errado. Aí você teria que colocar o módulo do menos 25, que dá 25 do mesmo jeito, tá? E aí eu tenho então as duas raízes, x1 e x2. x1, somando, 25 mais 25 dá 50, dividido por 2 dá 25. Subtraindo 25 menos 25 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0, que são as mesmas raízes, tá bom? Ah, professor, mas ficou ao contrário. x1 é 0 e lá x1 é o 25. Aqui o x2 é 25 e lá o x2 é 0. Gente, as raízes são 0 e 25. Quem é x1, quem é x2, não faz a menor diferença, tudo bem? Cabe aqui algumas observações. Olha só, vamos resolver esse exercício? Olha aqui. Vamos dividir tudo por 3, dividiu por 3, dá x², dividiu por 3, dá 6, tudo que você faz de um lado, você faz do outro, dividiu por 3, dá 0, tá? Vamos isolar o x², x² é igual a 6, então quem é o x? Mais ou menos raiz de 6, então eu tenho duas raízes, mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Primeira observação é que é o seguinte, o aluno vai querer pegar a calculadora e calcular quanto é raiz quadrada de 6. Gente, raiz quadrada de 6 é um número. Acontece que ele é um número irracional e é isso que causa muita confusão. Num outro momento eu vou fazer um vídeo falando só sobre esses números irracionais, mas por enquanto fica sabendo, raiz quadrada de 6 é um número. Se você pegar a calculadora, você vai ver um valor aproximado para esse número. E aqui está o valor exato, então deixa a raiz de 6, tá bom? Tem duas raízes. Se você fosse usar a fórmula de Bhaskara, você ia encontrar quanto? O b é 0, do b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos pegar aqui, por exemplo, nessa 4 vezes 1, 4 vezes menos 6 vai dar mais 24. Raiz quadrada de 24, que se você simplificar, vai dar 2 raiz de 6. Então deixa com a raiz de 6 mesmo, tá bom? Bom, nesse caso aqui, se a gente for isolar, vai ficar menos 4, certo? Que número ao quadrado dá menos 4? Bom, aqui cabe aquela mesma observação que eu já fiz antes. Quem é o teu conjunto universo? Se o conjunto universo for o conjunto dos números reais, não existe nenhum número
real, que é o quadrado, fica negativo. Então, resposta no conjunto dos números reais pararia aqui, conjunto solução, vazio. Agora, se o teu conjunto, o universo, for o conjunto dos complexos, se você sabe trabalhar com conjuntos de números complexos, aí você continua do mesmo jeito que está aqui, ó, mais ou menos raiz de menos 4, só que agora eu não vou continuar, porque se você não sabe não vai adiantar, tá? Mas aí você continuaria para encontrar as raízes complexas, tudo bem? Mas aqui eu não vou trabalhar com números complexos, não faria essa parte e daria conjunto solução vazio, tudo bem? Bom, outra coisa aqui, esse exercício eu fiz agora há pouco, tá? Só que eu não vou dividir por 3. Eu coloquei o 3x em evidência, tá? Então vai sobrar x menos 25. Se você aplicar a distributiva, você volta aqui, tá? E aí, nesse caso, olha só, na forma fatorada, eu vou ter sempre duas raízes, tá? Produto é zero quando? Quando um dos fatores é zero. Então, ou x é zero ou x é 25, como eu acabei de fazer, tá? Mas presta atenção, x não é a mesma coisa que x menos zero? Quais são as raízes? 0 e 25. Essa aqui é a forma fatorada dessa expressão polinomial. E as raízes dela estão aqui, ó. Tá joia? Será que isso funciona também nesse caso aqui, ó? Então, coloquei o 3 em evidência. Sobrou x² menos 6. Aplica a distributiva, você volta aqui. O 6 não é raiz quadrada de 6 ao quadrado? E aqui você tem uma diferença de quadrados. Se você lembra dos casos de fatoração, tá? Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença do x com raiz de 6. Vai ficar x menos raiz de 6, x mais raiz de 6. Tudo bem? Bom, olha só. Essa é a forma fatorada dessa expressão. E as raízes estão aqui também. Tá joia? Então, vale a pena o estudo da forma fatorada da expressão polinomial, tá? Que nesse caso, do segundo grau. Vamos ver como é que fica? Eu já fiz um vídeo onde eu detalhei um pouco mais a forma fatorada da expressão polinomial do segundo grau, que está aqui, ó. Eu vou deixar no cardzinho para você dar uma olhadinha depois, tá? Ele é muito fácil de usar. Você tem aqui uma expressão polinomial do segundo grau, a forma fatorada dela, olha só, o a que aparece aqui, ele aparece aqui, que multiplica x menos uma raiz, né? Que multiplica x menos uma segunda raiz. x1 e x2 são raízes da equação, né, do segundo grau. Como é que você encontra x1 e x2? Pode ser com a fórmula de Bhaskara, por exemplo, tá bom? Então, olha só, nós já fizemos esse exercício no outro vídeo, onde eu apresentei a fórmula de Bhaskara. Usando a fórmula de Bhaskara, nós encontramos raízes 3 e menos 13. Então, usando a forma fatorada, olha só, o a aqui é 1, certo? Então, aqui é 1, que multiplica x menos a primeira raiz. A primeira raiz está aqui, ó, 3. Então, x menos 3. E a segunda raiz? A segunda raiz é menos 13. Esse menos já é daqui da forma fatorada, tá? Só que aqui tem o menos também. Então, menos com esse menos vai ficar mais 13, tá joia? Então, a forma fatorada dessa expressão polinomial do segundo grau é essa aqui. Se você quer saber se deu certo, o que você faz? Aplica a propriedade distributiva. Olha só, mais 13 é igual esse vezes esse, x ao quadrado. Esse vezes esse, mais 13x. Agora, esses dois, menos 3x. E aqui, ó, 3 vezes 13 dá 39, menos 39. Logo, x² está sozinho, esse com esse vai dar mais 10x menos 39. Então, de fato, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão. Claro que quando você tem a forma fatorada, para encontrar a expressão polinomial do segundo grau é bem fácil, é só aplicar a distributiva. O problema é a ida, né? Você fatorar. E para fatorar é bem simples, né? Vamos fazer dois exercícios bem simplesinhos. Olha, esse exercício ele pede simplesmente para a gente simplificar essa expressão racional. Infelizmente, nós vemos muito em prova isso. O cara vem aqui, ó, e corta o x² com o x², corta o x com o x porque pediu para simplificar. E se é para simplificar, então vamos cortar o x² em cima e embaixo e o x em cima e embaixo. Infelizmente, esse tipo de erro é muito comum, a gente vê isso muito em prova, tá? Já vemos coisas até piores.
Toda vez que a gente olha isso, parece que dá um aperto no coração, a gente vai ter um infarto, entendeu? Não faça isso. Eu fiz um vídeo, eu vou colocar aqui no cardzinho, onde eu explico direitinho como é que a gente faz para simplificar uma expressão racional. Quais são as condições para isso, tá bom? Mas aqui eu não posso fazer isso. Então, olhando assim, aparentemente não tem nada para simplificar, a não ser que eu consiga fatorar. Então vamos lá, vamos fatorar a expressão que está lá em cima? Bom, então, para fatorar essa expressão, eu primeiro tenho que encontrar as raízes dessa equação. E como é que eu faço para encontrar as raízes dessa equação? Fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Delta é igual a... O A é 1, o B é 1 e o C é menos 6. Então, fórmula de Bhaskara. B quadrado, o B é 1. B quadrado menos 4 vezes A, o A é 1, vezes o C, e o C é menos 6. Vamos colocar em parênteses. Então, isso vai dar 1 menos 4 vezes menos 6, vai dar mais 24. Então, o delta deu 25. Então, eu sei que eu tenho delta positivo, são duas raízes reais e distintas, ok? Então, quais são as raízes? Então, a fórmula de Bhaskara. Menos B. O B é 1. Menos B. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 25. Dividido por 2 vezes A. O A é 1. Então, é 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Eu tenho duas raízes, x1 e x2. Primeira raiz, com a adição. Menos 1 mais 5 vai dar 4, dividido por 2, que dá 2. Primeira raiz. Segunda raiz. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Então, já tenho as duas raízes. Logo, eu sei que essa expressão, x² mais x menos 6, ela pode ser fatorada, e a forma fatorada é 1, que eu não preciso colocar, porque vai estar multiplicando, 1 vezes x menos a primeira raiz, 2. X menos a segunda raiz. Esse menos é aqui da forma fatorada. Agora, a raiz é negativa, então esse menos com esse menos vai ficar mais 3. Pronto. Eu já fatorei essa aqui. Agora vamos fatorar a de baixo. Bom, como é que eu faço para encontrar as raízes? Bhaskara de novo, tá? A gente pode fazer com subproduto? Pode, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Por isso eu estou usando só a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c. O c é menos 10. Então vai ficar b quadrado menos 4 vezes menos 10 vai dar mais 40, então deu 49. As raízes, então, pela fórmula de Bhaskara, menos o b é 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 49, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2. As raízes são duas raízes, porque o delta é positivo, né? Com a adição, menos 3 mais 7 vai dar 4, dividido por 2, que dá 2. Menos 3 com menos 7 vai dar menos 10, dividido por 2, que vai dar menos 5. Duas raízes, logo, a forma fatorada, x² mais 3x menos 10 é igual a, o a aqui é 1, certo? 1 vezes, não preciso colocar, x menos a primeira raiz, que é 2, x menos a segunda raiz, que é menos 5. Menos com menos, mais 5, certo? Portanto, olha só, essa expressão, a forma fatorada dela está aqui. Então, eu posso trocar esse cara por isso. Então, eu troquei. Em cima, eu troquei pela forma fatorada. E embaixo, também pela forma fatorada. Certo? Então, esse cara, eu posso trocar pela sua forma fatorada, certo?
E esse cara eu também posso trocar pela sua forma fatorada. E agora sim, ó, x menos 2 é fator em cima, fator embaixo. Eu posso aqui simplificar, sobrou x mais 3, x mais 5, tá bom? Bom, claro, aqui o exercício não deu as condições para isso, tá? Obviamente, a gente está olhando para isso, a parte de baixo não pode ser zero. Se não pode ser zero, então o x não pode assumir os valores 2 e menos 5. Nós assumindo os valores 2 e menos 5, então você vai simplificar, você não está cortando zero, tá joia? Olha esse próximo exercício. Ele aqui é uma equação onde as raízes são menos 6 e menos 8. Bom, você conhece as raízes, eu quero uma equação que tenha essas raízes. Tem um jeito muito fácil de fazer, que é só olhar a forma fatorada dela. Olha só, eu vou usar a, podia ser qualquer valor, como sendo 1, tá? Então, é 1 vezes x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz, tá joia? Primeira raiz, menos 6, com esse menos, mais 6. Segunda raiz, menos 8, com esse menos, mais 8. Aplica a distributiva, esse vezes esse, x ao quadrado. Esse com esse, mais 8x. Agora, mais 6x, mais 6 vezes 8, 48. E agora eu tenho x ao quadrado, eu posso fazer essa soma, mais 14x, mais 48. Pronto. Portanto, esse cara, tá, tem essa forma fatorada. E essa forma fatorada, as raízes são menos 6 e menos 8. Logo, as raízes dessa equação, x² mais 14x mais 48, igual a zero, as raízes dessa equação são menos 6 e menos 8, como o exercício pedia. Então, algumas observações aqui. Primeiro, o exercício pediu para escrever uma equação. Bom, uma equação por quê? Porque existem muitas outras. Eu usei aqui o a igual a 1, mas eu podia usar a igual a 2, 3, 4. Você iria encontrar outras equações com as mesmas raízes, tá joia? Qualquer uma delas serviria, porque o exercício não pediu uma específica, pediu uma. Então, qualquer uma serve, tá? Uma outra observação agora é o seguinte, em relação à soma e produto das raízes. Presta atenção. Quanto que dá o produto das duas raízes? Menos 6 vezes menos 8 dá 48. E a soma, menos 6 somado com menos 8 vai dar menos 14. Aqui eu tenho 14. Bom, quase igual, né? Só o sinal que está diferente. Será que é coincidência? Olha só que não é, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu tenho x1 e x2 são as raízes dessa equação, ok? De uma equação de segundo grau qualquer. Nós já vimos que a formulinha de soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Se você tomar a igual a 1, como é que fica a tua formulinha da soma? No lugar do a é 1, certo? Então aqui vai dar menos b sobre 1, que é menos b. E aqui vai dar c sobre a. O a é 1, então isso aqui vai dar c. Então daqui eu posso concluir que... Quanto vale o b? Olha só, o b vale menos x1 mais x2. E quanto vale o c? Bom, c continua sendo x1 vezes x2, ok? Então, olha só se eu fizer o seguinte, eu vou chamar essa soma de S e esse produto de P, tá joia? Então, olha só, o que eu tenho? O B é igual a menos a soma, e a soma eu chamei de S. E quanto vale C? O C é o produto, que eu chamei de P. Logo, como é que ficou essa equação aqui, ó, nessa situação, quando o A é igual a 1, tá bom? Então, o A é igual a 1, vai ficar 1 vezes x², somado com bx. O b é menos s, ó. Então, é bx mais o c, e o c é p, tá bom? Essa aqui, ó, é muito útil, e eu poderia, sabendo dessa forma de escrever a equação, eu poderia rapidamente ter dado a resposta para esse exercício sem ter feito essas contas todas. Olha só. Então, poderia ficar aqui, ó, o a igual a 1, certo?
Agora você vai colocar menos S. E quem é o S? O S é a soma. Soma menos 6 com menos 8 dá menos 14. Com esse menos, mais 14. Mais o produto. E o produto dos dois vai dar 48. Eu já poderia ter dado direto essa expressão, tá? A resposta para esse exercício usando essa expressão. Mas eu vou usar essa expressão para uma outra coisa. Muita gente usa as formulinhas de soma e produto para achar as raízes de uma equação. É o que nós vamos ver agora. Então, para usar soma e produto para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, você primeiro tem que observar se a equação está com essa cara, ou seja, o coeficiente A tem que ser 1. Então, vamos lá. Para encontrar as raízes, por exemplo, dessa equação, o coeficiente aqui é 1, então quem é a soma e quem é o produto? Então, começo com o produto. O produto é 7. E a soma? A soma, tá vendo? Menos a soma, menos 8. A soma é 8. Para encontrar os valores, começa sempre com o produto. Fatora o 7. Bom, 7 é um número primo, é o melhor dos mundos nesse caso. Só tem uma fatoração inteira. 7 vezes 1, tá joia? A não ser, tá, que eu considerasse, por exemplo, esses valores negativos. Menos 7 vezes menos 1 também daria, tá joia? Eu vou falar sobre negativo daqui a pouquinho. Então, olha só. Quem é x1 e quem é x2? Só para conferir. O produto deu 7 e a soma do 7 com o 1 dá 8. Então, uma das raízes é 7 e a outra raiz é 1. Quem é 7, quem é 1, não faz a menor diferença, tá? Se você escrever ao contrário, tá tudo certo, tá? Então, o produto dá 7 e a soma dá 8. Acabou. Então, olha só, quando aqui é 1 e esse número é um número primo, gente, esse é o melhor dos mundos, é muito fácil e muito rápido. Bom, esse aqui já não é 1. Então, o que eu faço? Eu tenho que transformar esse cara em 1. O que eu posso fazer aqui? Então, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Divide esse lado por 2. Dividiu por 2, x ao quadrado. Dividiu por 2, mais 3x. Dividiu por 2, menos 10. Tudo que você faz de um lado, faz do outro. Dividiu por 2, continua 0. Eu vou achar as raízes desse. Por quê? Achar as raízes desse é achar as raízes desse porque as duas equações são equivalentes, tá bom? E aqui tá com essa cara. Logo, quem é o produto? O produto é menos 10. E a soma? A soma, presta atenção. Você vai, por conta desse menos, você vai fazer o seguinte sempre, ó. Pega esse menos 8, troca o sinal, 8. Pega o 3, trocou o sinal, vai dar menos 3. Então, quem vai ser o x1 e quem vai ser o x2? As raízes. Agora você vai olhar o seguinte. Esquece o sinal de menos. Olha só para o 10. Vamos fatorar o 10? 10 é igual a 2 vezes 5. Ou 10 é igual a 1 vezes 10. Só tem essas duas fatorações, tá? Essa fatoração 2 vezes 5, você pode pensar assim, ó. Fatora ele. Dá para dividir por 2, 5, 5, 1. É que aqui foi muito rápido, né? O 10 só tem como fatores primos, então, o 2 e o 5. Então, a única fatoração usando primos é essa, tá? E aqui, não pode esquecer do 1 vezes 10. Aqui, o 7 já era primo, então não tinha nenhuma fatoração com números primos, né, a não ser essa aqui, só que lembrando que 1 não é primo, tá? Por isso que isso aqui não é considerado fatoração com números primos, tá bom? Nem essa aqui. Bom, olhando essas duas possíveis fatorações do 10, tá? Qual delas eu vou usar? Agora eu tenho que olhar para a soma. A soma tem que ser menos 3. Bom, esquece agora o sinal do menos, tá? Olha só o 3. Só que nesse caso você vai pensar na soma e na diferença. Uma dessas duas tem que dar 3. Então começa. A soma dessa aqui, 10 mais 1, 11, não deu. 10 menos 1, 9, também não deu. E nessa, 5 mais 2, 7. Agora, 5 menos 2 dá 3. Essa é possível. Então, uma delas eu vou colocar o 5 e na outra eu vou colocar o 2. E agora eu tenho que acertar o sinal, tá? O produto é negativo, então um desses dois tem que ser negativo, tá? Qual dos dois? Agora eu vou olhar para a soma. Como a soma é negativa, então o maior deles, na verdade, ele é negativo. Olha só, o produto dá menos 10 e a soma dá menos 3. Pronto, resolvido. Vamos lá? Nesse aqui, tá naquele formato, o A é 1, então o produto é menos 12 e a soma aqui é 1, então a soma é
menos 1. Eu olho para o produto sem o sinal, então vamos fatorar o 12. 12, dá para dividir por 2, 6. Por 2, 3, por 3, 1, certo? Então, eu posso fatorar o 12 de que maneiras? Ó, 2 vezes 6, tá certo? Mas eu podia pegar também 12 igual a o 3 vezes o 4, tá joia? E aqui, olhando para esses fatores, não tem mais nada, então a gente não pode esquecer do 12 vezes 1. Bom, são essas 3 fatorações possíveis. Você já percebeu que quando o número, né, o produto, tem muitos fatores, você já começa a já mais alternativas aqui, né? Começa a dar um pouquinho mais de trabalho. Agora você tem que olhar. A diferença é menos 1, então, desculpa, a soma dá menos 1. Então olha para a soma ou para a diferença que tem que dar 1. Então vamos começar com esse. A soma dá 13, a diferença dá 11. Não é. Esse, a soma dá 8, a diferença dá 4. Esse não é. A soma dá 7 e a diferença dá 1. Então é esse aqui. Então, uma raiz pode ser o 4, a outra raiz pode ser o 3. Tá joia? O produto dá 12. Bom, mas como o produto tem que dar menos 12, um desses dois tem que ser negativo. Qual deles é negativo? Olha para a soma. A soma não tem que ser negativa? Então, o maior deles é que é negativo. Pronto. O produto dá menos 12 e a soma dá menos 1. Acabou. Então, olha só. Quando está nessa forma e o produto é primo, melhor dos mundos, é muito rápido. Quando tem poucos divisores, como o 10 e o 12, também é razoavelmente rápido. Mas nesse caso aqui, o 216, será que ele tem poucos divisores, poucos fatores? Vamos ver? Dividido por 2, 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Agora por 3 dá 9, 3, 3, 3, 1. Para achar todas as fatorações com dois números inteiros, tá? Todas as fatorações possíveis para que o produto dê 216 e a soma dê 30, vai dar um bom trabalho, porque você vai achar uma lista grande. Nesse caso, você pode até tentar, mas vai dar mais trabalho que se a gente fosse usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara está aí para ser usada. Como que ficaria se eu usasse a fórmula de Bhaskara? Nossa, professor, mas esses números são muito grandes, vai ficar muito complicado. Não. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes... Então vai ficar, esse cara aqui dá 900, menos 4 vezes 216, dá para fazer de cabeça, mas se você não quiser, olha só, vezes 4, aqui vai dar 24, vai 2, aqui vai dar 6, 8. Então, 864. O delta vai dar 36. Não foi difícil fazer. As raízes, pela fórmula de Bhaskara, menos o B, que é menos 30, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 36, dividido por 2. Então, a fórmula de Bhaskara diz que 30 mais ou menos raiz de 36, que é 6 dividido por 2. Eu tenho duas raízes, x1 e x2. Quem é x1? 30 mais 6, 36, dividido por 2, 18, primeira raiz. Segunda raiz, 30 menos 6 dá 24, que dividido por 2 dá 12, segunda raiz. Olha só, eu encontrei as duas raízes. Se eu fosse usar a soma e produto, pela quantidade de fatores possíveis, daria muito trabalho para listar todos eles. Claro que, com prática, a gente consegue agilizar isso, mas ainda assim, eu acho que nessa situação é melhor a fórmula de Bhaskara. Eu falo isso porque eu vejo muita gente tentando, como acha que fórmula de soma e produto é a melhor coisa que existe, fica tentando usar a soma e produto sempre. Em algumas situações, o cara acaba tendo muito mais trabalho que se ele usasse a fórmula de Bhaskara. Então, resumindo, quando o produto é primo, é o melhor dos mundos, ou quando ele tem poucos fatores, tudo bem, vale a pena usar soma e produto. Agora, se ele tiver muitos fatores, usa a fórmula de Bhaskara. Mais um exercício. Esse aqui eu posso usar soma e produto? Aqui é 1, ok. Esse número é primo, 5 é primo, então é o melhor dos mundos. Fatoração por números primos inteiros, né? Desculpa, fatoração por números inteiros. Só o 5 e 1, então as duas raízes.
5 e 1, como o produto é negativo, um dos dois tem que ser negativo, qual vai ser negativo? Aqui eu olho a soma tem que ser menos 2, né? Bom, mas aí a soma aqui vai dar 6 e a diferença vai dar 4. Eu não consigo colocar negativo aqui, tá? Em nenhum desses dois. E o produto dá menos 5 e a soma vai dar menos 2. Isso aqui eu não consigo. Então, apesar de eu conseguir aqui ter todos os pré-requisitos para usar soma e produto, inclusive com o melhor dos mundos, que aqui ó, é primo, ainda assim não vai sair. Por quê? Porque as soluções não são inteiras. Se as soluções não são inteiras, você ficar começando a procurar por soma e produto também vai ficar muito complicado. Então, vamos lá com a fórmula de Bhaskara. Delta é igual o B, que é 2, ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Então, aqui eu tenho 4, aqui vai dar mais 20, então deu 24. Bom, aqui eu vejo um problema. Não é muito comum, mas eu já vi alguns alunos olharem e falar assim, raiz de 24. Bom, 24 não tem raiz. E aí, ou não sabe o que fazer, ou para dizendo que não existem raízes. Gente, 24 tem raiz, só que a raiz não é inteira. E quanto é a raiz quadrada de 24? É raiz quadrada de 24, tá bom? Então, aqui eu posso pensar assim, ó. Vamos lá. Menos B, o B é 2, mais ou menos raiz quadrada de 24 dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, né? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Então, vamos lá. Menos 2 sobre 2, mais ou menos raiz de 24 sobre 2. Esse aqui eu consigo simplificar, né? Vai dar menos 1, mais ou menos. Agora, esse raiz quadrada de 24, alguns alunos falam assim, posso simplificar o 24 com o 2. Não pode. Por quê? Porque o 24 está dentro da raiz. E o 2 está lá fora, então não pode. Então pode deixar assim? Olha, até poderia, mas a nossa ideia é sempre o quê? Tentar simplificar ao máximo a sua resposta. E dá para simplificar a raiz. Como é que a gente faz para simplificar uma raiz? Fatora com fatores primos o que está lá dentro da raiz. 24 dá para dividir por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3, agora por 3, 1. Sempre fatoração por números primos. Isso significa que o 24, ele é 2 à terceira vezes 3, certo? 2 à terceira vezes 3. Como o 24 está dentro de uma raiz quadrada, nós vamos tentar sempre juntar em parzinho, ó. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, vezes... Tem mais algum quadrado que eu consigo? Não tem. Então, todo o resto que sobrou, junta num pacote só. 2 vezes 3, 6. Agora, você não quer a raiz quadrada do 24? Então, raiz quadrada de 24 é igual a raiz quadrada, isso aqui dentro é 24, ó. E agora, usando propriedade de raiz, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, vezes a raiz quadrada do 6. É como se, aqui ó, no 24 eu tenho um 2 ao quadrado, que é como se estivesse conseguindo sair o 2 da raiz. Agora o 6 não tem nenhum quadrado, então ele vai ficar preso lá, tá bom? Então, raiz quadrada de 24 pode ser escrito como sendo 2 raiz de 6. Então, agora, menos 1, mais ou menos, no lugar da raiz quadrada de 24, eu coloco 2 raiz de 6 dividido por 2. E agora eu consigo simplificar. Então, isso aqui vai dar menos 1, mais ou menos, raiz de 6. Então, eu tenho duas raízes. Quais são as raízes? x1, menos 1, mais raiz de 6. E a outra raiz, menos 1, menos raiz de 6. Do mesmo jeito. Uma das raízes com o mais e a outra raiz com o menos. Tudo bem? Então, quando aparece uma raiz quadrada cuja raiz, né, não é inteira, então você continua, tá? Só que aí a gente procura simplificar a raiz, ou seja, o que está aqui dentro, a gente tenta encontrar uma simplificação para ela, tudo bem? Agora tem uma coisa muito interessante que eu ainda vou mostrar para vocês no próximo exemplo. Para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara, mas existe uma outra fórmula alternativa. Olha só, a fórmula de Bhaskara. Se eu for separar isso aqui, não vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta sobre 2a?
certo? Se você fizer a soma e a diferença, você vai voltar aqui, ok? Aqui embaixo está igual, mantém, e soma e subtrai, está em cima. Agora, percebe que esse carinha que está aqui, ó, eu posso separar ele num produto. É meio vezes menos b sobre a, tá? Se você multiplicar, você vai ver que em cima dá menos b, e embaixo vai dar 2 vezes a, tá bom? E agora, olha só, esse carinha a gente conhece, ó. Quem é esse carinha aqui? Esse não é a formulinha da soma. E esse, bom, esse aqui é desconhecido. Na fórmula de Bhaskara, o meu problema, o b e o a, eu encontro, por exemplo, aqui. O a é 1 e o b é 2, certo? Então, o meu problema na fórmula de Bhaskara é o delta. Na verdade, o meu problema na fórmula de Bhaskara é encontrar esse carinha, tá? Esse carinha, eu vou chamar ele de u. Tudo bem? Então, quem são as minhas raízes? Olhando isso aqui, ó, é metade do s, ou seja, s sobre 2, mais ou menos, e esse carinha aqui, eu vou chamar ele de u. Então, o meu problema para encontrar esse cara aqui, ó, desculpa, a raiz, é encontrar u, porque o s é fácil. Por exemplo, aqui, vamos ver nesse exemplo, seria a soma. A soma é menos 2, então seria menos 2 sobre 2, que dá menos 1, mais ou menos u, ok? Como é que eu faço para encontrar o u? É muito simples. O que eu vou fazer agora não precisa entender de onde vem, porque eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, o quadrado desse é 1, menos o quadrado desse é u ao quadrado, igual ao produto. E o produto é menos 5. Então, daqui eu tiro que 1 mais 5 é u ao quadrado. Então, eu sei que o u, o quadrado é 6, então u é mais ou menos raiz de 6, tá? Então, quem são as raízes? Menos 1, mais ou menos raiz de 6. A mesma resposta que eu encontrei aqui, ó, tá bom? Bom, essa é uma formulinha alternativa, bastante rápida também. Não substitui, eu sei isso, então não precisa da fórmula de Bhaskara. Precisa. A fórmula de Bhaskara, ela é insubstituível. Se você quiser guardar uma coisa só, guarda só a fórmula de Bhaskara. Tá ótimo, tá bom? Mas isso aqui também dá para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Eu vou te mostrar agora qual é o racional, o que está por trás disso aqui. Bom, da onde vem a nossa fórmula alternativa mesmo? Vinha lá da fórmula de Bhaskara, mas eu estou usando aqui a soma e o produto, não é? Então, ó, aqui é a soma, aqui é o produto. A minha formulinha alternativa é S sobre 2 mais ou menos U, lembra? Acontece que, da onde vem o U? O U vem daqui. É isso que eu vou ter que explicar para vocês. Então, olha só. Quais são as raízes? Com o mais, você não tem uma raiz. Com o menos, você não tem a outra raiz. Então, S1 é isso e S2 está aqui. E você lembra que o produto das raízes é o P, certo? Então, agora substitui. No lugar do x1, coloca isto. E no lugar do x2, coloca isto, tá bom? Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? x1 vezes x2 igual a P. E aqui você tem o produto da soma pela diferença, que já pode vir direto para cá, que é a diferença de quadrados. Ou, se você não lembra disso, faz o seguinte, ó, aplica a distributiva. Esse vezes esse, está aqui. Esse vezes esse, está aqui. Esse vezes esse, está aqui. E, ó, esse vezes esse, né, está aqui. Agora, você olha aqui, ó, você está somando e subtraindo o mesmo valor. Então, eles se cancelam, tá bom? Sobrou isso, está aqui. Então, eu acho que é melhor guardar isso aqui, tá? Algumas pessoas preferem assim, mas eu gosto mais aqui. Por quê? Você sabe que, lembra que o produto, e aqui é da soma pela diferença, que é a diferença de quadrados, e você sabe quem é o produto. Então, isso que está aqui é exatamente o que está aqui. Então, como isso aqui você sabe, então é mais fácil de guardar isso aqui, ok? Então, eu prefiro assim, mas tem gente que prefere desse jeito. Então, vamos usar isso nesse exercício. Professor, mas de novo você vai fazer esse exercício? Eu gosto de fazer exercícios que vocês já conhecem, que vocês já sabem a resposta, tá? Parece que fica mais fácil de você entender que as coisas realmente estão funcionando. Então vamos lá. Nesse caso aqui, as raízes elas são do tipo... a soma é menos 10. Dividido por 2 vai dar menos 5. Mais ou menos o U. E o meu problema é achar o U. Bom, você sabe que esse ao quadrado dá 25,
menos u ao quadrado é igual ao produto, que é menos 39. Esse 39 vem para cá, 39 mais 25 vai dar 64, igual a u ao quadrado. Então, você sabe que o u é mais ou menos 8. Então, daqui eu tiro que menos 5 mais ou menos 8. Tenho duas raízes, x1, x2. Menos 5 mais 8, 3. Menos 5 menos 8, menos 13, ok? Ó, vamos dar uma olhada como é que fica nesse? Eu sei que as raízes são, a soma é menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1, mais ou menos u. Meu problema é achar u, o quadrado desse é 1, menos o quadrado desse é u, certo? Ao quadrado, igual a o produto, que vai dar 2. Esse 2 vem para cá, então vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1, igual a u ao quadrado. Olha só, que número ao quadrado dá menos 1? Não existe nenhum número real, que é ao quadrado dá menos 1. Então, as raízes que eu tenho aqui são complexas. Então, no conjunto dos reais, que é o que nós estamos trabalhando nesse vídeo, a solução é vazia. Não existem raízes reais, ok? Agora, se você sabe trabalhar com números complexos, isso aqui também funciona para os números complexos. Tá joia? Gente, isso é uma fórmula alternativa. Eu gosto mais de ver como curiosidade. Em algumas situações dá até para ir mais rápido, mas em hipótese alguma, isso serve para substituir a fórmula de Bhaskara. Eu já falei e vou voltar a repetir. Não dá para substituir a fórmula de Bhaskara. Se você quiser guardar uma coisa só, guarda só a fórmula de Bhaskara, que está de ótimo tamanho. Isso aqui acaba ficando só como curiosidade. Agora, se você já tiver bastante habilidade para trabalhar com tudo isso, isso aqui também de repente vale a pena para ganhar um tempo. Mas a fórmula de Bhaskara, ela é imprescindível. Bom, para terminar, olha só, dessa formulinha aqui, ó, x igual a s sobre 2 mais ou menos o u, né? O u, como é que eu faço para encontrar o u? Olha só, vou fazer aqui. Se você pegar esse u quadrado, joga para lá e o p vem para cá, você sabe que o u ao quadrado ele é igual a s quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. E aqui o p vem para cá, vai ficar menos p. Em outras palavras, se você fizer essa subtração, s quadrado menos 4p sobre 4, certo? Então, quem é u? Mais ou menos essa raiz. Então, u é mais ou menos raiz quadrada de s quadrado menos 4p sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Então, aqui ficaria assim, né? Ó. Raiz de s ao quadrado menos 4p sobre 2. Eu posso escrever, então, isso dessa maneira. S mais ou menos raiz quadrada de s quadrado menos 4p sobre 2. Bom, isso aqui é uma outra formulinha, então, alternativa para encontrar as raízes, sabendo quem é a soma e o produto. E olha só que interessante, aqui dentro, olha só para isso. Quando s quadrado é igual ao 4p, né? Quando o quadrado da soma é igual a 4 vezes o produto, então isso aqui vai ser zero, então só tem uma raiz. Se o s quadrado for maior do que 4p, então tem duas raízes reais e distintas. E se o s quadrado for menor do que 4p, as raízes são complexas. Bom, eu acho que isso aqui é mais como curiosidade, não vale a pena ficar guardando uma outra fórmula. O máximo que vale a pena você guardar aqui, eu acho que isso aqui não é tão difícil, né? Você já percebeu que isso aqui não é muito difícil de guardar. Agora, essa formulinha, acho que mais é curiosidade mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas duas primeiras aulas de equação do segundo grau. Nelas eu apresentei para vocês a parte teórica. Então, toda a parte teórica já foi vista nessas duas primeiras aulas. Nas próximas aulas, então, eu vou mostrar para vocês como resolver problemas. Eu vou pegar alguns problemas de vestibulares, de concursos públicos. Qual é a dificuldade nos problemas? Na maioria das vezes é transformar o seu texto numa equação. Bom, então nos próximos vídeos eu vou trabalhar apenas com problemas envolvendo equações do segundo grau. Espero que vocês gostem, tá? Se você gostou,
Curte aí, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente nesse trabalho. E comente o que é que você quer, o que é que você está achando. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo.